queridos irmãos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo traz um ensino fundamental para nós cristãos. Está em Romanos, capítulo 2, dos versos 17 ao 24. Vamos ler. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma de ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Queridos, nos dias do apóstolo Paulo, seja no primeiro século da era cristã, as igrejas funcionavam nos lares e eram compostas de judeus e não judeus, conhecidos como gentios, que além de crerem, passaram a seguir Jesus Cristo. Neste capítulo 2, Paulo pede que esses crentes façam uma autoanálise, uma introspecção, se estão de fato na verdadeira fé em Jesus Cristo. Em outra carta, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz de forma mais clara: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Apesar de serem batizados, frequentarem os cultos, estavam dando muito mau testemunho por dentro, no seu interior, aos olhos de Deus, como eles se encontravam. Paulo estava arguindo-os com relação a isso. Como vocês estão por dentro? Muitos desses crentes tinham o orgulho de serem os guardiões da lei de Moisés. Era a luz, os guias para os cegos espirituais. Em Mateus capítulo 23, Jesus os acusou, como o próprio Paulo, de que por dentro estava bem distante de Deus. Possuía uma capa exterior, não é mesmo? Bonita. Estavam aparentemente bem. Dava de enganar os incautos, especialmente aqueles que não conheciam também a Deus. Em outras palavras, eram crentes por fora e descrentes por dentro. Eles ouviam os ensinos da lei, observavam e guardavam os rituais das tradições, mas suas vidas eram manchadas
pela forma como eles viviam. Como Paulo os conhecia muito bem, disse nos versos 21 e 22, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio. Viviam uma verdadeira hipocrisia, queridos. Diziam para os outros seguirem literalmente a palavra de Deus, mas eles mesmos não seguiam, não observavam. Eles apontavam os pecados que as pessoas deveriam se absterem, mas nós queremos isso, praticamos isso para nós. É fácil pregar, não é mesmo? Já presenciei pais dando bebida alcoólicas e até fazendo seus filhos, crianças, fumarem. Estou falando criança de 5 anos, querido. Outros que fumam e bebem diante de filhos pequenos avisam logo, olha, não faça isso que eu estou fazendo, pois é muito prejudicial à saúde. Ou seja, são mestres hipócritas. Meu falecido pai, sabíamos como filho que ele bebia algum vinho alcoolizado quando viajava, saía com alguns parentes, mas nunca pegamos o nosso falecido pai bebendo qualquer bebida alcoólica diante de nós e nunca levou para dentro de casa. Ou seja, o que era ruim para ele queria esconder de seus filhos. Queridos, graças a Deus, meu pai se converteu, está com o Senhor Jesus Cristo. Sua vida mudou radicalmente depois de sua conversão. O apóstolo Paulo dizia a esses crentes, vocês violam a mesma lei que vocês ensinam. Vocês têm a lei, vocês ensinam a lei, mas vocês mesmos violam a lei. E Paulo arremata com esta frase, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Claro que isso era uma hipocrisia bem notória na vida dessas pessoas. No versículo 23, lemos as palavras de Paulo. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Paulo está dizendo que os judeus se gloriavam na lei, mas regularmente pisavam, violavam a lei e assim trazia desonra para Deus. Como lemos no versículo 24, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre o gentio por causa de vós. Queridos, a frase como está escrito, o apóstolo Paulo tirou lá dos ensinos de Isaías, no capítulo 52, versículo 5, depois você leia, pelo péssimo testemunho cristão, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Saiba, meu querido irmão, crente em Cristo Jesus, aquelas pessoas que não são seguidoras de Deus, eles observam os outros que declaram conhecer a Deus, eles observam o comportamento hipócrita dos chamados cristãos. Já ouvi uma expressão
de um ímpio uma expressão muito dura quando ele estava se referindo à atitude de alguns crentes que até o prejudicaram. Ele chegou a me dizer o seguinte: olha, se essa pessoa, o fulano de tal, é crente, até o diabo também é. Querido, quem promove escândalo será julgado por isso. As palavras de Jesus são claras, observem, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, versículos 6 e 7, é uma palavra clara, absolutamente clara para o crente, queridos. Essa não é uma mensagem, uma palavra de Jesus Cristo para um ímpio. Os crentes na época de Paulo tinham orgulho por terem feito também até a circuncisão, mas Paulo declara: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Circuncisão significa literalmente cortar ao redor. Era a remoção do prepúcio dos homens judeus como um símbolo para indicar que os judeus eram um povo especial de Deus. A circuncisão era um símbolo que mostrava para os outros que os judeus pertenciam ao único Deus verdadeiro. A circuncisão era para ser um sinal exterior de um coração que amava a Deus. Mas esses judeus, queridos, começaram a considerar a circuncisão mais como uma espécie de garantia da sua aceitação diante de Deus, independente da maneira como eles viviam. Aí Paulo vem e diz: não, os símbolos exteriores não garantem salvação e aceitação. Assim, querido irmão, não importa há quanto tempo o seu nome esteja arrolado no hall de membros da sua igreja, você é que deve ter certeza da sua salvação e permanecer em santidade no altar, na presença de Deus sempre. Bem, se Paulo conhecia os judeus, conhecia a índole deles, o seu testemunho, imagina o nosso Deus, querido. Disse Davi: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, do 7 ao 8. E quanto a nós crentes, nos dias atuais, nós dizemos que somos crentes, seguidores de Cristo Jesus, dizemos que vivemos de acordo com a Bíblia, mas será que vivemos mesmo? Nós vivemos regularmente observando as coisas que nós pregamos e ensinamos? Ou o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como declarou Paulo? Isto é, os não crentes são distanciados de Deus por causa de nós.
Queridos, me converti na minha adolescência. Desde então, primei, me esforcei muito para manter um testemunho exemplar, ou seja, honrar o nome de Deus que eu pregava no meu testemunho diário. E quando me tornei pastor, então, aí que eu procurei zelar muito mais pelo meu testemunho. Não quero que ninguém se escandalize por minha causa, ou seja, venha blasfemar o nome de Deus pelo meu péssimo testemunho. Um pregador do passado, o inglês Charles Spurgeon, em um pequeno livreto que ele fez, era mais um devocional chamado Manhãs e Noites. Ele escreve sobre aquele que se declara crente, dizendo o seguinte: os que se declaram crentes e que são inconstantes prejudicam o evangelho mais do que o crítico debochado ou o herege. Em outras palavras, ele quer dizer que a maior ameaça para o cristianismo não vem de fora da igreja, mas de dentro da igreja. Eu vi uma famosa pessoa que trabalha no YouTube, uma jovem, dizendo que agora está caminhando com Deus. Ela falou que o que impactou a vida dela, porque ela entrou numa igreja evangélica que parecia mais uma boate. Era tudo pintado de preto por dentro e um jogo de luzes, como de boate, e um barulho ensurdecedor ali de bateria, de guitarra, som alto. Ela se encantou com aquele ambiente da igreja, queridos. Imagina como que as nossas igrejas estão. Isso é um testemunho, um deboche que ela está fazendo da igreja do Senhor Jesus Cristo, que deveria ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos fazer uma introspecção, ou seja, olhar para dentro de nós mesmos e ver se essa palavra de Jesus não está se enquadrando, se referindo a nós. Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Fica aqui para cada irmão uma palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 3:3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amém? Vamos orar. Glorioso e eterno Pai, é prazeroso, Senhor, estudar a Tua imutável e gloriosa palavra. Paulo escreveu isto para os nossos dias, certamente, porque a igreja está se descaminhando. Muitos cristãos não se importam com o testemunho, com o escândalo que eles promovem para os ímpios, ou seja, acabam atrapalhando a difusão do teu evangelho, porque as pessoas acabam generalizando, achando que todos os crentes são iguais. Coloca temor, Senhor, nos corações, que cada irmão possa fazer uma reflexão, ver como ele está andando, se comportando diante dos seus parentes, de seus amigos, no emprego, na sociedade. Pai querido,
Queremos viver no temor do Senhor, na observância da Tua palavra. Queremos ser luz para o mundo, luz que brilha mesmo, Senhor. Portanto, nos ajuda, Pai. Obrigado novamente pelos ensinos do apóstolo Paulo. Amamos a Tua palavra. Ela é a verdade, como diz o salmista. Obrigado novamente, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, o abençoe ricamente e que seja extensiva esta bênção ao seu lar também. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber no Calvário, irei te gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus